Projeto do Senado quer permitir a venda de plasma sanguíneo. Uma comunidade em choque. Proprietário de churrascaria na área continental de Florianópolis é assassinado no fim de semana. Fórmula 1. Max Verstappen é o mais novo tricampeão mundial da maior categoria do automobilismo. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com os estragos provocados pelo temporal, pela chuva forte em Santa Catarina durante o fim de semana. Vamos direto para a sede da Defesa Civil Estadual. Lá está o repórter Ronaldo Penido, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Ronaldo, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Nós estamos no Centro de Comunicação da Defesa Civil Estadual, aqui em Florianópolis, aguardando a divulgação do boletim atualizado com as informações sobre os estragos provocados pelas chuvas em Santa Catarina. O temporal que provocou estragos e deixou alguns municípios, muitos municípios, em situação de emergência. A cúpula da Defesa Civil está reunida, a Força-Tarefa da Defesa Civil está reunida neste momento para discutir as ações que serão tomadas daqui para frente e também para o fechamento do boletim com as informações atualizadas. O que se sabe até o momento, as informações que nós temos de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Santa Catarina, é que o estado tem 136 municípios afetados pela chuva e 67 prefeituras decretaram situação de emergência. Confira na reportagem. Um dos municípios mais atingidos pelas chuvas foi Blumenau, no Vale do Itajaí. De acordo com o Serviço de Monitoramento da Prefeitura, foram registrados mais de 2.000 pontos de alagamento. O nível do rio Itajaí-Açu atingiu o pico nesta segunda-feira, com 10 metros e 29 centímetros. Apesar disso, a Prefeitura decidiu manter a abertura da Oktoberfest para a próxima quarta-feira, dia 11 de outubro. Em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, o Corpo de Bombeiros montou uma central de operações, onde as equipes seguem de prontidão para atender ocorrências. As equipes de salvamento socorreram um homem e um cão que estavam dentro da água. De acordo com a Defesa Civil, 7.000 pessoas ficaram desalojadas por causa da enchente. Nós tínhamos uma previsão ontem de algo mais severo do que aconteceu, então, graças a Deus, nós tivemos até agora só o inverso. Estavam prevendo X, veio X mais Y, e isso estava trazendo muito transtorno para a gente. Em José Boatê, indígenas protestaram contra o fechamento das comportas de uma represa. A polícia foi acionada e teve que intervir. 2 indígenas apontaram o autor dessa provocação ou desse confronto e o cacique dizendo que queria puni-lo, inclusive. É bom dizer que a polícia militar ela não sai para a rua para entrar em confronto com ninguém. A operação era pacífica até que esse pequeno grupo lá resolveu atacar os policiais. Em Urubici, na Serra Catarinense, veículos de luxo que participavam de um encontro foram atingidos pela enchente no estacionamento de uma pousada. A SC 390, conhecida como Serra do Rio do Rastro, virou uma verdadeira cachoeira. O município de São Joaquim ficou ilhado, com todas as rodovias e estradas fechadas. Houve queda de barreiras e rachaduras na pista. No sul catarinense, mais estragos. Em Tubarão, foram registrados mais de 100 milímetros de chuva no sábado. O nível do rio que corta o município subiu e causou prejuízos. A cidade de Taió, no Alto Vale, sofreu a maior enchente da história neste fim de semana. A situação dramática levou muita gente a subir no telhado das casas à espera de socorro. A Rua Coronel Federsen, a principal de Taió, ficou assim ontem à noite. A água subiu tanto que chegou ao segundo pavimento das moradias e surpreendeu a população. Eram tantos chamados para resgate que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não conseguiam atender e o desespero tomou conta das pessoas. Eu quero sair, eu tô com medo, tô sozinha aqui na casa. Aqui no Coronel, em cima do restaurante Paladar. A gente está na fila de espera, mas é que tá muito rápido, tá subindo. Eu tô muito apavorada aqui com eles. Tá difícil aqui. Se alguém pudesse ajudar. A mobilização das forças de segurança ocorreu ainda na madrugada. Bombeiros e voluntários de diversas cidades se uniram para socorrer Taió. E quem precisava sair de casa foi resgatado. O município amanheceu assim, com ruas e casas tomadas pela água, como há muito tempo não se via.
Algumas moradias chegaram a ficar quase totalmente submersas. A enchente é considerada histórica. Às 11 horas da manhã desta segunda-feira, o nível do rio em Taió estava em 12 metros e 39 centímetros e seguia aumentando lentamente. Esta foto mostra um senhor no telhado da residência à espera de ajuda. As equipes conseguiram resgatar o morador em segurança, com alguns pertences. As forças de segurança seguem concentradas no município, inclusive com o apoio do Exército, que foi mobilizado para Taió nesta manhã. Bombeiros de várias partes do estado também ajudam, assim como voluntários que vieram de diversos municípios. Então, imediatamente, nós deslocamos equipes aqui de Rio do Sul e também mobilizamos de outras regiões do estado. Então, recebemos ali durante a noite equipes que vieram de Lages, curitibanos, Canoinhas, e agora também está deslocando, iniciou o deslocamento no final da madrugada, por volta das 5 horas da manhã, equipes de Joaçaba e também de Chapecó, diante de todo aquele cenário enfrentado, né? As pessoas subiram para os segundos pavimentos, pessoas nos telhados das residências pedindo socorro, né? Então foi um tumulto, foi uma movimentação bastante grande durante esta madrugada, principalmente em relação a Taió, que era algo que não estava dentro das nossas previsões, né? Algo tão impactante como foi. A barragem oeste verteu ainda na madrugada de domingo e a chuva torrencial em municípios que ficam acima de Taió resultou no desastre. Uma das 7 comportas foi aberta. Teve alguns momentos aí que a gente teve mais de 90 pedidos represados, que a gente não dava conta do atendimento, e foram formados aí, se eu não me engano, 14 equipes aí de salvamento. Infelizmente não tinha colchão para todo mundo, a gente vai disponibilizar colchão agora, já está vindo da Defesa Civil do Estado, cerca de 200 colchões, né, e kit acomodação. Taió agora precisa de ajuda com doações, principalmente de roupas e alimentos. A gente só tem a agradecer ao povo e ao Estado de Santa Catarina, que estão sendo muito solidários com o município de Taió, que deve ser o mais atingido dos 295 municípios do estado nesse momento, pelas chuvas, as intensas chuvas que aconteceram nessa semana aqui no nosso estado. Bom, nesta terça-feira a chuva dá uma trégua para Santa Catarina com a presença de uma área de alta pressão no sul do estado. O dia vai até ter alguma chuva isolada na faixa litorânea de Santa Catarina e também no Vale do Itajaí, mas por conta da circulação marítima e uma chuva bem mais fraca do que se viu no fim de semana. Nas demais áreas do estado, a gente pode ver no mapa, sol entre nuvens é a previsão. As temperaturas vão estar em elevação em todo o estado. Vamos conferir as mínimas e as máximas. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 19. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Viramos a página. Criciúma, mínima de 14, máxima de 25 graus. Em Lages, variação entre 10 e 18. E em Chapecó, mínima de 12, máxima de 27. E eu já aviso que essa trégua dura até quarta-feira, quando a chuva vai voltar com menor intensidade, mas vai voltar com a chegada de uma frente fria e até totais mais elevados, mas eu falo sobre isso amanhã. A seguir a gente fala do brutal assassinato de um empresário na área continental de Florianópolis e também da apreensão de quase 1 tonelada de maconha em Biguaçu, região metropolitana. E veja ainda, a polêmica em torno do projeto de lei que quer viabilizar o chamado comércio de sangue. Os detalhes logo após o intervalo. Band Cidade volta já. O Prêmio Band Cidades Excelentes tem como propósito incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros por meio do reconhecimento das boas práticas na gestão pública. Prêmio Band Cidades Excelentes, 3ª edição. Realização, Instituto Áquila e Rede Bandeirantes de Televisão. Patrocínio, CREA Santa Catarina, transformando vidas. OSESC, não existem barreiras quando a gente se une. E FECAM, fortalecer os municípios para fortalecer os catarinenses. Estamos de volta com o Band Cidade. Um projeto de lei federal pretende criar no Brasil o chamado comércio de sangue. Isso mesmo, sangue humano. Esse comércio serviria principalmente para fins estéticos, mas esbarra em uma série de impedimentos legais. Entenda melhor agora na reportagem de Gabriela Mariotto. São milhares de doadores de órgãos, tecidos ou sangue no Brasil.
já que hoje a Constituição não permite a comercialização de nenhum deles. Mas, caso a proposta elaborada pelo Senado Federal seja aprovada, passa a ser constitucional a comercialização do plasma, uma parte do sangue usada para o tratamento de doenças imunológicas e que, por isso, gera interesse das empresas privadas para o desenvolvimento de medicamentos. Quem vai arbitrar o valor do litro de plasma? Quanto que vão pagar para o doador e por quanto isso vai ser vendido? O plasma que é coletado hoje no Brasil é encaminhado para a estatal Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Com a aprovação desta PEC, se tornaria constitucional a comercialização do plasma. Assim, as empresas privadas também poderiam participar das etapas de coleta e processamento. Quando tu fala de sangue, tu fala de tecido, né? A Constituição, ela fala de tecido e órgãos. Ela não fala de tecido ela fala de tecido e órgãos, né? Então, se subentende também que, permitindo a comercialização do plasma, que é um subproduto do sangue, né? Tu estaria legitimizando, né? E permitindo a comercialização dos órgãos e, consequentemente, todo o mercado que existe ao redor disso, né? Segundo o médico do Hemosc, a mudança sugerida pode afetar a doação de sangue para o sistema público. Isso porque a possibilidade de pagamento em troca do plasma pode atrair as pessoas que hoje são doadoras e esvaziar os hemocentros. A nossa preocupação é com todas as normas e diretrizes da Organização Mundial da Saúde que desaconselham a remuneração de doador. Isso porque existe um conflito de interesse. Estabelecido que o sangue ele possa ser remunerado, os doadores hoje que fazem isso de maneira altruística e que sabem que existe lucro nessa transação, o que é vedado na nossa Constituição e que eles querem mudar, isso vai desestimular as pessoas a doarem sangue. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora segue para a aprovação do plenário do Senado, para depois ser encaminhado para a Câmara Federal. Olha, na segurança pública, o fim de semana foi marcado pelo assassinato brutal de um empresário na área continental de Florianópolis, proprietário de uma tradicional churrascaria do bairro Jardim Atlântico. Abrão Venâncio Fernandes, de 70 anos de idade, foi assassinado após reagir a um assalto na madrugada deste domingo. Ele foi executado com 7 tiros. O empresário foi abordado por 2 homens quando chegava em casa e reagiu ao lutar com os assaltantes. Equipes do SAMU foram acionadas, mas Abrão morreu antes da chegada do socorro. A Polícia Civil investiga o caso. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 745 quilos de maconha nesse domingo em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Um homem foi preso. Os policiais receberam informações de que um carro com placas de Guarapuava, no Paraná, transportava drogas e passaria pela SC 407 em direção à BR-101. Ao avistar a viatura na rodovia estadual, o motorista tentou retornar, mas bateu em um outro veículo. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Dentro do carro dirigido por ele, os agentes encontraram 745 quilos de maconha. As centenas de tabletes ocupavam o porta-malas e o banco traseiro do veículo. O motorista, que é paraguaio, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, já que o carro que dirigia tinha registro de roubo e circulava com placas clonadas. A seguir, o esporte no Band Cidade com os gols do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, Max Verstappen é o novo tricampeão mundial da maior categoria do automobilismo. Os detalhes depois do intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade. Vamos voltar à Defesa Civil Estadual com mais informações agora. O Ronaldo Penido está por lá e tem os detalhes. É com você, Ronaldo. Oi, Rodrigo. Estamos de volta à Defesa Civil porque fechou agora há pouco o boletim com as informações atualizadas sobre a situação das chuvas e subiu para 82 o número de municípios que decretaram situação de emergência. Sobre este assunto, as chuvas que atingem, que castigam o estado de Santa Catarina, eu converso agora com o diretor César Nunes, o coronel César Nunes da Defesa Civil, que vai conversar conosco. Coronel, em relação às chuvas que castigam o estado, subiu para 82 o número de
20 municípios que decretaram situação de emergência. Como é que está essa situação nos municípios? Algum município ainda está debaixo d'água nesta noite de segunda-feira? Boa noite. Sim, o volume de água ainda no Alto Vale do Itajaí é considerável, tem municípios que ainda estão isolados, tá? Precisa de uma operação mais específica, né? Como foi feito já a partir de ontem com a subida das águas do município de Itaió, mas já Rio do Sul apresenta uma série de problemas, assim como Blumenau na parte periférica, né? Então, assim, a informação do nível do rio, ele causa consequências, né? Nesses municípios grandes e também nos municípios pequenos, né? Ainda a gente observa pelas imagens divulgadas aí pela imprensa e por todo mundo em redes sociais, volumes considerados no Alto Vale, né? Mas as demais regiões, elas comportaram bem, absorveram bem a água, tá? E estão escoando, né? A maré também possibilitou um escoamento muito bom, né? Então a gente, assim, uma atenção especial ao Rio Itajaí-Açu, né? Aí há outras bacias, como do Tubarão, na Grande Florianópolis, Rio Tijucas, Camboriú, né? Rio Uruguai, né? Outros rios aí pelo estado. Então, a preocupação passa a ser, né, a partir aí dessa semana ainda, tá? Terça e quarta-feira, ainda analisar os volumes de chuva que poderão vir aí para Santa Catarina. Agora, Coronel, nós temos um número de desalojados no estado? Esse número é um número muito móvel, porque assim, as pessoas vão retornando à medida que a água vai baixando, né? Então nós estávamos com próximo de 5.600 desabrigados, né? E esse número ele é muito móvel, né? Às vezes nós temos um número e daqui a pouco o número é bem diferente, mas esse número redondo aí, tá? Ele é bastante importante para a gestão aí dos processos. São 152 abrigos, né? E aí com capacidades distintas espalhadas por todo o estado, né? Então é necessário fazer esse destaque. Tá certo, então. Muito obrigado, Coronel, pela sua participação. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen é o novo tricampeão da maior categoria do automobilismo mundial. O holandês da Red Bull venceu o Grande Prêmio do Catar no domingo, mas já havia conquistado o título com o segundo lugar na corrida sprint. Com a determinação de que cada jogo de pneus poderia ser usado só por 18 voltas por segurança, a vida das equipes ficou difícil. Afinal, que estratégia escolher? Hamilton largou de pneus macios, mas bateu com Russell e ficou fora logo no começo. O companheiro ficou na pista, teve um pneu furado, mas partiu para a reação e ainda chegou em quarto. As trocas de posição foram uma constante na corrida, bem como as trocas de pneus. Cada piloto precisou fazer pelo menos 3 pitstops para completar a prova. Na dança desses pitstops, até a Williams liderou rapidamente com Alexander Albon. Para piorar, o forte calor castigou os pilotos. Logan Sargent abandonou por exaustão. Lando Norris abriu a viseira e Russell até tirou as mãos do volante na reta. Mas enquanto todo mundo sofria, para Max Verstappen era mais um passeio. Max Verstappen vem no capricho para vencer a prova do Catar. Verstappen comemora o tricampeonato com a 14ª vitória do ano. E agora falta só uma para ele igualar o próprio recorde de vitórias numa mesma temporada. Agora futebol, na Série B do Brasileiro, o Avaí derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa e abriu 4 pontos de diferença para a zona do rebaixamento. O Leão deu o cartão de visita logo de cara com o Vaguinho. E o Giovani, hein? Cheio de audácia, meteu essa sapatada para deixar o goleiro Matheus Albino de cabelo arrepiado. Em alguns lances o Botafogo até chegou, mas a tarde era do Avaí, que definiu a partida aos 10 minutos do segundo tempo, nessa triangulação venenosa que chegou para o Vaguinho. Ele meteu aquela assistência e o Poveda foi às redes. Segundo dele na Série B, 3 pontos na conta do Leão, chega para lá no Z4 e festa no estádio Santa Cruz. Botafogo de Ribeirão Preto, 0. Avaí, 1. E depois de 2 derrotas seguidas, o Criciúma voltou a vencer. O time catarinense derrotou o líder da competição, o Vitória, no estádio Heriberto Wilson. Quando a bola rolou, a iniciativa foi do líder da Série B. Léo Gamalho, artilheiro, assustou, mas Gustavo é o paredão do Tigre. E como resposta, Claudinho apareceu. Porém, a alegria da torcida carvoeira ficou por conta dele. Éder, que completou 600 jogos na carreira.
E como um bom artilheiro, ele tem o faro do gol. Tava na área e balançou as redes do Majestoso, marcou seu 7º gol com a camisa do Criciúma. E a emoção não parou por aí, porque o Vitória quase fez o gol do empate. Mas Gustavo garantiu que o Carvoeiro fosse para o intervalo com a vantagem. Só que o Tigre e o Éder não estavam satisfeitos com apenas um golzinho. E logo no começo da segunda etapa, com apenas 1 minuto de jogo, o atacante tentou. Mas aí foi a vez do goleiro Lucas Arcanjo sair bem. Vitória importante demais para o Criciúma, para elevar a moral da equipe e continuar vivo na briga por uma vaga no acesso à Série A de 2024. E o Criciúma continua invicto aqui no Heriberto Wilson. No retorno, 5 jogos, 5 vitórias. Acho que o mais importante é aquilo que a identidade que nós criamos aqui, o Criciúma criou desde o ano passado, né, jogando dentro de casa. Tivemos ano passado alguns resultados negativos, mas esse ano a gente está, se Deus quiser, aí, chegar até no final dessas 4 vitórias aí, conseguir, dentro da nossa casa, conseguir os resultados positivos. Bom, na Série C, o Brusque e o São José ficaram no 0-0. O time catarinense se prepara agora para os 2 jogos finais da Série C contra o Amazonas. O segundo jogo vai ser no Augusto Bauer. O IBGE lançou hoje a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2023. A pesquisa vai ser feita em parceria com o Ministério da Saúde e vai ser realizada pela primeira vez pelo IBGE. O estudo vai levantar dados sobre demografia e saúde, com foco na saúde reprodutiva das mulheres e dos homens em idade fértil, e também na saúde e nutrição na infância. Pela primeira vez, o IBGE vai perguntar sobre a identidade de gênero e a orientação sexual dos brasileiros. Vamos conferir agora imagens ao vivo na tela para você. Agora são 7h17, 7h17. Você vê então na sua imagem, na sua tela, imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis na sua tela, com um destaque para as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Tráfego tranquilo na ponte Colombo Salles para quem deixa a ilha de Santa Catarina em direção à Via Expressa Continental e bairros da área continental de Florianópolis e também municípios da região metropolitana, mas também o tráfego é tranquilo na ponte Pedro Ivo Campos, que dá acesso à ilha de Santa Catarina. 19 graus é a temperatura de momento, pelo menos nesse momento não chove em Florianópolis, capital de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.